Oi, gente, boa noite. Estou voltando aqui no meu canal da Mônica Rosa para falar sobre Simone de Beauvoir, que é uma escritora francesa que aqui nesse livro ela fala sobre a sua autobiografia, né? É Memórias de uma menina bem, de uma moça bem comportada. Então, esse livro é dividido em 4 partes. Já vou dar logo um spoiler. É um pouco chato, eu achei chato, porque é um livro grande. Não é chato porque é um livro grande, é chato porque tem palavras difíceis, você é preciso usar o dicionário. E tem bastante vocabulário em francês. E embaixo eles têm a tradução, né? Embaixo. E a primeira parte é da infância dela. Segunda, adolescência. Terceira e quarta já é vida adulta. Tá? Então, se vocês pesquisarem, vocês podem ver que Simone é uma autora que se diz feminista. Né? Nesse livro aqui, ela conta só pequena passagem aí sobre romance da vida dela, a infância, a adolescência, a vida adulta. E ela fala também sobre os estudos dela, como era a faculdade, como era a relação dela com a irmã, como era a relação dela com sua única amiga que se chamava Zaza na infância. Depois, na adolescência, né, com os estudos, ela foi conhecendo outros amigos. A sua família era uma família muito tradicional católica, então ela era muito religiosa. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Não gostei do final do livro, tá? O final é um pouco triste. Então, um final. Quem gosta de finais felizes não vai gostar desse livro. Porque esse livro não termina. Não tem um final esperado, né? Não tem um final. E não é um final sobre ela, tá? Então, vou dar um spoiler: não é um final do livro, um final sobre ela. É um final sobre outra pessoa bem íntima dela, bem triste. E outra coisa que eu ia falar pra vocês: não fala sobre é, o casamento dela, né? O marido dela não fala, não chega a essa parte sobre o marido dela, que foi o Jean, se eu não me engano. E não chega na parte que ela teve filhos, que ela casou e tal. Só chega até a parte que ela já estava lecionando como professora e que ela tinha terminado, conta passo a passo de todos os estudos dela na faculdade, no colégio, e lá era a licenciatura diferente daqui do Brasil, tá? Então a licenciatura na época dela eram em parte. Quando ela decidiu estudar, a sua família foi contra, né, os estudos, porque a família queria que a mulher fosse exatamente só para o lar e ficar dentro de casa e arranjar um marido. Quando ela fez 15 anos, a sua família queria que ela fosse estudar os costumes da casa. Sua família era tradicional francesa, né, e tinha um prestígio. E aconteceu várias coisas que o seu pai, né, ocorreu uma falência aí no meio do caminho. E essa amiga Zaza, a mãe dela não deixava ela ter contato com essa amiga, era sua única amiga, além da sua irmã e a empregada da família. Não deixava ela ter contato com essa Zaza porque ela era da classe inferior a ela e não tinha muitos estudos. E o mundo dá voltas. A Zaza recebeu, né, na adolescência, a Zaza recebeu uma herança de família e ficou aí com mais poder aquisitivo do que a Simone. E aí o mundo deu voltas e aí a mãe da Simone começou a proibir a Simone de... Simone não, a Zaza, de se encontrar com a Simone. No livro não fala qual é o nome da Zaza, qual é o nome de batismo da Zaza, só fala Zaza. Ela teve alguns amigos aí que se chamam Pradelle. Aqui, né, como é um livro francês, lá na França, eles se chamavam, mesmo que fossem íntimos, né, pelo nome, pelo seu último nome, né? Então, o nome dela era Beauvoir, então as pessoas chamavam ela de Beauvoir. Então, como a Zaza era uma amiga muito, muito íntima, então ela chamava de Zaza. E eu falar pra vocês que no início do livro eu achei um pouco assim, como ela sabia de tantas informações da sua infância,
sabe? Na primeira parte ela tem informações de quando ela tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu nem lembro o que eu comi ontem. Mas é um livro interessante, riquíssimo em detalhes. Fala sobre restaurantes franceses, cafés franceses. Tem restaurantes franceses que existem até hoje, tá? A edição que eu tenho aqui é a edição de 1987, tá? O livro ele foi lançado em 58 aqui, aqui no Brasil, em São Paulo, mas essa edição que está na minha mão é de 87. Eu produzi as normas, os padrões aqui da língua francesa, né? Então, geralmente, quando você está lendo, não tem ponto, parágrafo, geralmente é um livro corrido, você tá aqui, aí você fala, nossa, aí me perdi, não tem muito parágrafo. E por ser um livro longo de 335 páginas, não é dividido em capítulos, como eu disse, somente entre essas 4 partes. Eu demorei mais ou menos aí uns 6 meses para terminar esse livro, porque eu achei ele, eu vou falar igual ela fala, demasiadamente chato. Porque, como eu disse, tem a linguagem muito rebuscada. E aí, também, como eu disse, também tem algumas partes em francês, né? E aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem, que eles traduzem, tá? Então, aqui, práticas francesas, que pra mim eu tive um pouco de dificuldade, porque, como, apesar de eu falar francês, expressões idiomáticas eu não tenho o costume e nem o costume de falar e nem de ouvir muito, né? Porque eu não tô lá na França. E tem deixa eu ver, que se chama Une Jambe de Bois, que se chama Canções Populares, né? Que aqui ela começa a falar de uma outra coisa e associa uma coisa que não tem nada a ver e pra gente brasileiro que não tem nada a ver. Então achei um pouco assim, que nem mão de vaca, sabe? Para eles não entendem o que seria mão de vaca pra gente. Seria uma pessoa pão dura que não gasta seu dinheiro, né? Então, uma vez um francês me perguntou o que seria mão de vaca e eu tive que explicar porque essas expressões idiomáticas lá é diferente daqui. Outra relação que ia falar com vocês, o pai dela era muito ligado ao teatro, tá? E antigamente tinha as pessoas, né, mulheres e crianças não poderiam frequentar um teatro porque era contra as normas da Igreja Católica. Então era como se fosse um escândalo uma criança ou uma mulher sozinha e frequentar um teatro, isso na época que ela era criança. Tanto quando ela ficou adolescente, ela pediu o pai dela, a mãe dela, para frequentar com as amigas, com os amigos, o teatro. Coisa. Quando ela tinha 18 anos, eu fiquei assim, nossa, 18 anos. Pediu autorização para frequentar um teatro que não era comum. Uma mulher, uma moça, sozinha, frequentar bar, teatro, lugares sem uma figura masculina. E a Simone, ela por se declarar feminista, né? Então ela aí faleceu, né, antes de ver, aqui no final do livro, né, fala que ela faleceu antes de ver os movimentos de voto, os movimentos feministas que ela tanto impôs, tanto queria serem concretizados. Ela não viu, ela morreu em 1986 de câncer, então não viu as coisas acontecerem de fato que ela tanto queria. Outra coisa que me fez chamar a atenção aqui nesse livro é que é um livro. Não é um livro assim que é meio didático, sabe? Ela cita livros, ela cita autores que se você for leigo, se você não souber, se você não estudar na faculdade, na sua escola, você não vai saber quem é. Então, alguns eu pesquisei no famoso Google para saber quem eram os autores de quem ela estava falando, os livros de que ela citava. Então, ela citava livro e trecho no livro dela, desses autores. Então, foi preciso pesquisar no Google para saber quem era e de qual ano, se era médio, contemporâneo, enfim. Então foi preciso pesquisar. Então por isso que esse livro demandou
tempo e muita pesquisa. Eu conheço uma pessoa também que está fazendo pesquisa sobre esse livro para a faculdade e ela disse que tem amor e ódio por Simone de Beauvoir. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a ter amor e ódio, porque concordei com os termos feministas, mas é, discordei com algumas falas que foram bastante problemáticas, né? Então, se ela concordava com uma coisa, como ela afirmava uma coisa e era meio contraditório, um pouco, né? Então, até aqui não diz, ela não fala exatamente a idade que ela casou, não fala a idade que ela veio a namorar, mas pelo que eu deu a entender aí, ela começou a se interessar por alguém somente aos 20 e poucos anos depois que ela saiu da casa dos seus pais. Então, ela relutou aí para não casar com 15 anos, como geralmente as suas amigas casavam, e as invejavam porque ela conseguiu terminar os estudos, ela fez faculdade, ela fez mestrado, e essas amigas que casaram cedo não conseguiram. E é um livro bastante interessante. Se você tem interesse em conhecer um pouco da cultura francesa, um pouco sobre colégio, sobre lycée, sobre restaurante, sobre café, comida, também é muito legal. Espero que tenham gostado desse vídeo curto. Falei rápido, falei. Mas espero que tenham gostado. Em breve eu vou postar mais vídeo aqui sobre esses livros que eu leio aqui nesse canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima.